O segredo da sua concorrente que ela não revela para você. Muito bem-vinda, dona de loja de moda, a mais essa nossa live. Hoje, uma live com um assunto um pouco diferente para vocês. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto diferente, um assunto que eu nunca abordei aqui no nosso Instagram. E eu vou trazer aqui um assunto que vai fazer toda a diferença para vocês, para que vocês possam aumentar cada vez mais as vendas de vocês, mas não só aumentar as vendas de vocês, mas sim ter mais lucratividade, pessoal. Sim, gente, hoje nós vamos falar aqui de lucratividade. E para isso, eu convidei meu amigo, um mentor de negócio, um especialista em lucros, um especialista em negociação, o Wesley. O Wesley vai fazer essa live compartilhada aqui comigo hoje para que a gente possa trazer esse assunto para vocês. Pessoal, tô até pegando aqui, né, nos meus rascunhos aqui, nas minhas anotações, algumas coisas que a gente vai tratar nessa live aqui de hoje, mas eu quero trazer, né, durante muito tempo eu já ensino vocês a venderem cada vez mais aqui na internet. E muitas vezes vocês me falam assim: Anderson, eu vendo bem, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Ou Anderson, olha só, eu estou pagando um aluguel muito caro, eu não sei o que fazer para poder reduzir o valor desse aluguel, não sei como chegar lá para o proprietário, né, do imóvel. Ou ainda, né, Anderson, olha só, eu tenho aqui esse fornecedor, mas eu não consigo um desconto com ele, eu não consigo negociar com ele. Então, gente, nós fomos observando ao longo do tempo que muitas vezes vocês estão vendendo bem, vocês aprenderam a vender, mas vocês não conseguem ver o dinheiro no final do mês, acaba não tendo, né, lucratividade. E aí tem várias técnicas, várias situações para que vocês possam ter uma lucratividade melhor na loja de vocês. E eu vou convidar o meu amigo, o mentor de negócios, especialista em lucratividade, especialista em negociações, o Wesley, para trazer esse assunto para a gente, tá bom? Wesley, me dá um oi aqui, me dá um boa tarde aqui para eu saber se você já está por aqui, tá bom? Para eu poder te chamar aqui pelo perfil certinho, para a gente fazer esse bate-papo bem legal, para a gente poder fazer esse bate-papo bem bacana aqui com as nossas alunas, tá? Tô vendo bastante gente por aqui, bastante aluna, né? Tô vendo aqui a Paula por aqui, a Joelma por aqui, negociação na prática, show de bola, Wesley, já tô vendo você aqui, negociação na prática, pessoal. Será que tá dando certo, Wesley? Tô enviando aqui para você, ó. Aí, deu certo. Beleza. Show de bola. Wesley, por enquanto ele tá mostrando a frente, a câmera da frente do seu celular. Ah, Aí, agora sim. funcionou. Agora sim. Muito bom. Boa tarde, Boa Wesley. Tudo tarde. bem? Tudo ótimo, graças a Deus, professor Anderson. Satisfação de estar aqui contigo, com as donas de loja, e buscar contribuir um pouquinho com essa iniciativa, com essa necessidade de gerar mais lojas lucrativas, né? A gente fala muito de venda, 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 e se ensina elas muito bem no processo de vendas, como aumentar as vendas. A gente vai começar a falar um pouquinho de lucro. Então, um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Que legal, Wesley. Na verdade, o prazer é todo meu, né? Uma honra estar com você, pessoal. O Wesley tem assim uma trajetória incrível de negócios. O Wesley foi executivo, né, de grandes empresas e hoje faz um trabalho belíssimo aqui na internet, né? E nós estivemos juntos, né, Wesley, na semana passada sobre isso, né? O Wesley trouxe Anderson. Veja bem, você, né, ensina as suas alunas a venderem mais. A gente tem ali vários cases, muitos cases, mais de 1.000 donas de loja que aprenderam a vender, mas a gente identificou, né, Wesley, que falta algo para a dona de loja conseguir colocar o dinheiro no bolso. Ela tem uma boa venda, mas não vê ali o lucro, né? E a gente vai falar sobre isso. E eu queria, né, já de bate-mão aqui, né, de primeiro, que você falasse sobre isso, Wesley. O que é, né, ter uma loja lucrativa? Muitas vezes as pessoas confundem, né, o faturar com o lucro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso com as nossas queridas alunas que estão aqui acompanhando.
Professor Anderson, ponto interessante. Eu comecei a perceber essa diferença lá nos anos 2000. Tá? Vou começar a confessar um pouquinho de idade. Eu não sei se você sabe, mas uma das minhas experiências foi na área de lojas como office boy em loja de roupa. Eu trabalhava numa loja chamada Caramba! Par de Meias e para outra loja chamada Clássica Lingerie no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Governador Valadares. Tá? Olha, eu não Trabalhei sabia alguns dessa. anos Trabalhei alguns anos com lojas e naquela época já eu percebia que a gente tinha uma dificuldade muito grande em, primeiro, né, faturar, vender, e depois que vendia, chegavam os boletos e a gente tinha aquela dificuldade de conseguir organizar os pagamentos, fazer os pagamentos, e às vezes a gente via o dinheiro entrando, mas não via efetivamente condição de fazer aquele pagamento. Eu vendia, mas na hora de pagar a coisa era mais complicada, era aquele monte de boleto na época. Só para vocês terem uma ideia, gente, era a época que a gente saía com um malote, com a bolsa cheia de boleto para ir no banco fazer pagamento. Essa era a época, tá? Eu sei como é Mas essa época. Eu tava do outro lado, eu tava lá atrás do você está caixa no do banco, banco né? nessa época. Então, Anderson, eu acho que a grande questão aí é, né, uma dona de loja precisa se enxergar como empreendedora, né, como um negócio, construir negócios. E quando a gente fala de negócio, vender é fundamental e você ensina isso muito bem. Então, elas aprendem a vender muito. Mas não basta só vender. No final do mês, o que importa no final das contas é quanto que ficou efetivamente no caixa, quanto de dinheiro que tem ali. Por quê? Porque na hora de eu pagar meus boletos, na hora de eu pagar as minhas contas, na hora de pagar a escola do meu filho, na hora de eu suprir as minhas necessidades, de eu crescer a minha loja, o que vai fazer diferença de verdade é quanto dinheiro efetivamente tem no caixa. Então não adianta eu só vender, né? A gente costuma fazer uma analogia que a venda é a abertura de uma torneira. Quer dizer, quanto mais eu vendo, maior água ou maior dinheiro está passando por essa torneira. De outro lado, eu tenho um ralo, que são os meus custos. Então, a entrada de dinheiro é como se eu abrisse uma torneira e tivesse entrando dinheiro. E do outro lado eu tenho um ralo. O ralo é o quê? São os custos que eu tenho na minha loja. Custos com fornecedor, pagar as peças, as roupas que eu compro, pagar a limpeza da loja, pagar o aluguel, tudo aquilo que vai envolver o meu processo para conseguir fazer aquelas vendas. E se o meu ralo está muito aberto, o que tende a acontecer é que vaza muito dinheiro e às vezes a gente não percebe. Eu me recordo, Anderson, quando eu trabalhava nessas lojas lá no interior de Minas, a gente via várias necessidades, várias demandas chegando e a nossa preocupação estava muito grande em vender, 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 que é extremamente importante, mas às vezes a gente não estava tão antenado, tão focado assim em como fechar esses ralos. E o final que vai ser importante para essa dona de loja é ela olhar no caixa e ver quanto tem. Então, se ela não fecha os ralos que fazem com que esse dinheiro que entrou pela venda saia, tá? Ela acaba tendendo a ter uma dificuldade muito grande de pagar suas contas e viver esses desafios que você comentou muito bem. Então, a lógica é, eu preciso abrir sim as torneiras, deixar, fazer entrar muita venda, muito dinheiro no caixa e fechar os ralos para que saia pouca quantidade de dinheiro ou saia o mínimo necessário, porque no final o que vai importar é o quanto fica. A loja lucrativa é aquela que consegue abrir muito bem as torneiras, fechar muito bem os ralos e fazer com que sobe mais dinheiro no caixa. Muito legal, Wesley, isso que você colocou. E eu quero aproveitar, a gente está com uma audiência bem boa aqui. Pessoal, quem está aqui acompanhando essa live, né? Coloca aqui pra gente se você passa por essa situação de ter um bom volume de vendas, mas não conseguir ver literalmente a cor do dinheiro, não conseguir ter lucro. Escreve aqui para mim, eu passo, se vocês passam por essa situação. E aí, Wesley, e muitas vezes, né? E eu também me lembro lá da época do banco, onde lá no banco a gente oferecia soluções para que a dona de loja pudesse fazer ali, né? Ajeitar um desencaixe que ela tinha no caixa, por exemplo, né? Ela compra, ela vende a prazo, mas compra à vista, tal, esse tipo de situação. E eu queria trazer essa questão. Então, assim, é possível, Wesley, ela ter uma negociação, por exemplo, com um fornecedor ou com a maquininha de cartão, para que vá, né, entendendo mais, fechando esses ralos, ou como são grandes empresas, normalmente ela tem que aceitar, porque às vezes ela fica pensando, eu sou pequenininha, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É possível ter essa conversa? Como que é, ao seu ver, isso daí? O que que é uma negociação, né?
Esse é o grande ponto, professor Anderson. Hoje no Brasil, a gente não é preparado para negociar. A gente negocia o tempo inteiro, mas a gente não é preparado para negociar. E quando eu falo, eu estou vendo aqui, ó, a Joelma comentando assim, ó, eu passo por isso, a Marlene também, eu vendo muito e fico sem dinheiro, eu passo a loja Kelly Cris. Então, é uma coisa que vocês vivem isso. E, pessoal, pode jogar as dúvidas de vocês aqui, tá? Eu gosto sempre de fazer live com Muito legal, bate-papo. Nunca fiz boa. aqui com o professor Anderson a primeira vez, mas eu gosto de bater no papo, interagindo, que eu acho que fica muito mais interessante. Mas na Muito prática, bom. a gente não é preparado para negociar. Então, o que acontece? Né? Principalmente, uma dona de loja, quando ela olha para um banco, quando ela olha para um fornecedor, às vezes, sente aquela insegurança de fazer um processo de efetivamente negociar. E na prática, o que a gente precisa? A gente precisa ter técnica de negociação. A partir do momento que eu tenho técnica de negociação, não importa se o meu fornecedor é grande, se o meu fornecedor é pequeno, eu vou buscar estratégias que são mais adequadas para aquele fornecedor e para aquela realidade, para aquela situação. Então a gente vai usar técnica para poder fazer isso. É óbvio que, se eu tenho um volume de compras, por exemplo, muito grande, eu vou tender a ter mais facilidade de negociar preço, de negociar uma condição de pagamento, mas não é porque eu tenho, às vezes, a condição de fazer um volume de compras menor, a minha loja é pequenininha, que eu não vou buscar estratégias para poder negociar. O que mais falta, professor, é o entendimento de técnica de negociação aplicado a cada uma dessas situações. E como que, primeiro, né? Eu comentei que eu preciso identificar. Venda significa abertura de torneira. E eu preciso fechar os ralos. Mas quais são esses ralos? Por onde esse dinheiro Perfeito, está saindo? Né? Então, a primeira perfeito. coisa que você, dona de loja, passa e precisa ter clareza é quais são os roubadores de dinheiro do meu caixa. Né? Então, por exemplo, vou pegar uma situação prática, tá? Se na minha loja eu estou faturando, por exemplo, R$ 25.000 por mês, mas eu gasto R$ 24.000 por mês, no final do mês vai sobrar R$ 1.000 no meu caixa. Então, essa é Perfeito, a né? minha sobra. Do outro lado, se eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu faturo no mês, por exemplo, R$ 20.000, estou faturando R$ 5.000 a menos, mas eu gasto 15, está sobrando 5.000, ou seja, 4.000 a mais. São 4 vezes mais de sobra dentro do meu caixa. Então eu preciso, a primeira coisa é identificar quais são esses roubadores de caixa. Onde é que estão esses ralos? Quais são esses ralos? Então esses ralos vão estar no fornecedor, às vezes na falta de negociação com o fornecedor de um prazo de pagamento, às vezes 2, 3 dias a mais no pagamento, que não é uma coisa difícil de conseguir, às vezes vai me ajudar a aumentar a margem de lucro dentro do meu negócio. Olha que E para isso eu legal. preciso entender muito bem o que eu estou fazendo com esse caixa. Por quê? Muito bom. O dinheiro, no tempo, ele tem um custo. Então, quanto mais passa o tempo, se o meu dinheiro, na época dos meus avós, eles gostavam muito de guardar dinheiro debaixo do colchão. Então, guardava o dinheiro debaixo do Exatamente. colchão e o dinheiro ficava lá. E aquele dinheiro não trazia rentabilidade nenhuma. Hoje a gente vive uma realidade no Brasil que, se a dona de loja entender que o dinheiro no tempo tem um custo e que se ela, por exemplo, empurra um pouquinho o pagamento de um boleto, negociando, não pagando juro, porque pagar juro é mais um ralo, o juro é um ralo. Mas se ela negocia e empurrar um pouquinho uma data de pagamento, um boleto um pouquinho para frente, se ela consegue 2, 3 dias em um, 2, 3 dias em outro, no final de um ano, isso pode ter um valor absurdo, um valor muito significativo no caixa. E tem um elemento muito importante, gente, para e presta atenção nesse ponto, tá? Quando eu aumento venda, eu também aumento os custos relacionados à venda. Então, quando eu pego, por exemplo, uma loja que fatura R$ 10.000, tá? E eu aumento R$ 1.000 na venda dessa loja, eu, consequentemente, não aumentei R$ 1.000 no caixa. O que quer dizer isso? Se eu Exatamente. vendo 10. Aí eu vou fazer essa conta com bastante tranquilidade para a gente pegar a loja, tá? Se eu vendo R$ 10.000 e eu passei a vender R$ 11.000, o que vai acontecer é que não vai sobrar R$ 1.000 a mais no meu caixa. Porque esses Exatamente. R$ 1.000 a mais, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar taxa. Então, suponhamos que eu tenha, sei lá, 50% de custo ou 20% de custo. Esses R$ 1.000 a mais, se forem 20% de custo, no final das contas, eles geraram no meu caixa R$ 800 a mais. Essa é a lógica. Perfeito. Muito bom. Só Muito que bom. quando eu fecho um ralo e eu faço sobrar R$ 1.000 a mais na minha loja, é R$ 1.000 de verdade. Então, Exatamente. cada ralo que eu fecho dentro da minha loja faz com que total daquele dinheiro, o montante daquele dinheiro, efetivamente fique no caixa. Então, tem uma regra que vocês precisam anotar.
Quem quer ter uma loja lucrativa, não quer viver os problemas que vocês estavam comentando aqui. Olha, eu quero fazer parte de uma geração de lojas lucrativas. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, identificar os ralos. Entender que, identificado esses ralos, eu vou buscar, sim, manter o meu foco de crescimento em venda, mas também colocar energia em gerar fechamento desses ralos. Por quê? Porque cada real que eu vendo a mais vai ser 80 centavos desse exemplo que eu dei de lucro no meu caixa. Mas cada real que eu economizo vai ser R$ 1 a mais no meu caixa. Olha que legal. Wesley, e é muito interessante isso que você está falando, até a Dani, ó. A Dani acabou de entrar para nossa mentoria, ela bateu palma aqui, estilo Glenn aí. É muito legal isso que você está falando, e eu pude perceber isso na prática. Então, só para vocês entenderem, pessoal, vou dar um exemplo aqui do que o Wesley está falando sobre fechar rabos, né? Quando a gente vende para vocês um curso, uma mentoria, nós temos uma plataforma que a gente paga, né? Que a gente hospeda os vídeos lá. E essa plataforma é como se fosse uma maquininha de cartão de vocês. Então, essa plataforma, ela cobra, né, da gente aqui um percentual. Então, olha só, o Wesley, com a experiência dele, com a expertise dele, com as técnicas que ele tem de negociação, ele conseguiu negociar com, né, com essa plataforma ou com uma outra plataforma. Ele trouxe ali uma negociação à mesa, vamos dizer assim, que nós vamos conseguir economizar, né, Wesley, milhões ao longo do ano somente com uma boa negociação, com uma boa conversa. E olha só, situação em que muitas vezes a gente fala assim: ah, não, é assim mesmo, a taxa da maquininha é assim mesmo, a taxa do banco é assim mesmo. A gente nem pensa que para tudo tem-se uma negociação. Mas a contrapartida disso é o que você vai falar, como você vai conduzir a conversa. Então, para tudo tem técnica, né, Wesley? E tem algumas regrinhas ali das negociações que, se bem feitas, né, todo mundo se sente que ganhou, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é o maior benefício, Wesley, da dona de loja aprender, né, sobre negociação? Claro que a gente já viu aqui que vai ter mais lucro, mas você acha, ao seu ver, que isso se aplica para ela? De certa forma, você sente que o mercado já sabe fazer bem sobre negociação ou é um assunto novo? Como que você vê isso daí, assim? A gente vai conseguir ajudar elas a se destacarem diante da concorrência, elas aprendendo a negociar melhor, Wesley? Mas se o tema dessa live era o segredo que a sua concorrente tem que faça com que ela se destaque em relação a você. Se o meu concorrente está conseguindo melhores resultados que eu, pode ter certeza que ele está conseguindo fazer isso. Um dos elementos, sem qualquer sombra de dúvida, é ele sabe fechar ralos que eu não sei. Ele sabe negociar coisas que eu não estou negociando. E a partir do momento que ele negocia ou ela negocia coisas que eu não estou negociando, ela vai ter margem no caixa dela, ela vai ter mais lucro no caixa dela. E aqui tem uma coisa super importante, que é dinheiro no bolso, dinheiro no caixa é uma ferramenta muito poderosa de negociação. É uma das ferramentas. Então, quanto mais eu faço sobrar dinheiro no meu caixa, mais condições eu tenho, por exemplo, de sentar com um fornecedor e pedir um desconto, que é uma das técnicas que as pessoas gostam de utilizar. Né? Geralmente, fala assim, vou negociar com o meu fornecedor, vou negociar o quê? Um desconto. Né? Se eu gero mais dinheiro, mais sobra no meu caixa, eu tenho mais poder, porque eu vou pagar naturalmente à vista, eu tenho mais poder para conseguir fazer esse processo de negociação junto com ele e aumentar naturalmente a minha lucratividade, porque eu abaixei o meu custo. Exatamente. E aí, teve alguém que comentou aqui, falando assim, olha, acho que foi a Bifabi Modas, Bifabi Modas. Modas, ótimo. Olha só, você vende, paga, e o lucro seria a mercadoria não vendida. Isso acontece muitas vezes, Fabi Modas. Por quê? Porque a gente às vezes não faz um processo de negociação e aí você fica com um estoque lá, que é aqueles produtos que você não vendeu e a sua margem está ali. Né? E aí o professor Anderson te ensina várias técnicas para poder conseguir desovar esse estoque e é processo de venda. Agora, uma coisa que eu posso utilizar, por exemplo, uma ferramenta, uma técnica é quais fornecedores que podem negociar comigo e trazer, por exemplo, peças em modelo de consignado. Né? Consignado é um elemento, por exemplo, que eu não tenho custo nenhum. Custo nenhum. Quando eu trabalhava na loja de roupas, Anderson, na loja de lingerie, chamava Par de Mesa e Clássica Lingerie. Não sei se existe hoje, tem muitos anos que eu não volto lá em Valadares e não
Não sei se essas lojas existem até hoje. Se existir, vai ver que até já assistiram ao seu conteúdo, quem sabe assistem daqui. Mas quando eu trabalhava nessas lojas lá, na época, né, no início dos anos 2000, uma das coisas que a gente fazia como técnica de vendas era levar algumas peças novas para clientes selecionados, para que aqueles clientes verificassem aquelas peças, não era para todo mundo, era para clientes selecionados, para que eles, como consignado, experimentassem e decidirem quais as peças que elas queriam, eram clientes mais exclusivas, tá? Mas a dona de loja também pode fazer isso com seus fornecedores. E claro, tem fornecedor que vai aceitar e tem fornecedor que não vai aceitar. O problema é que se você não tenta com nenhum, você vai conseguir com nenhum. O não você já tem. O não já é seu. Agora, a partir do momento que você identifica que, poxa, tem um ralo aqui que eu estou ficando com muito estoque parado na minha loja. Tá? Um mecanismo, uma técnica, uma ferramenta que eu posso utilizar é negociar de maneira consignada. O que a gente precisa pensar, e aqui eu vou trazer um elemento, gente, que é extremamente importante. Quando a gente fala de negociação, existem técnicas de negociação. Tá? A técnica que as pessoas mais conhecem chama-se barganha posicional. É mais ou menos assim. O Anderson pega, por exemplo, estou vendo que tem um sapato atrás aí na sua sala. Aí atrás. Faz parte da Você nossa vira, decoração aqui. pois é, você vira para mim e fala assim, Wesley, quer comprar esse sapato? Né? Quer dar de presente para tua namorada? Quer dar de presente para pessoa? Quanto que você me vende esse sapato? E aí você me dá um preço, sei lá, R$ 100, tá? E aí eu viro para você, não, Anderson, mas aqui, dá para fazer por 80? Né? E eu começo a barganhar em cima do preço com você. Isso chama barganha. Tá? Não, então peraí, nem você nem eu, 90, né? Geralmente as pessoas negociam. E essa é uma técnica. Só que, quando a gente está falando de negociação com fornecedores, negociação com bancos, negociação, por exemplo, do aluguel da minha loja, a barganha posicional, que é a técnica que as pessoas mais conhecem, ela é a mais ineficiente. Por que muitas vezes você tenta negociar com o fornecedor, você tenta negociar com o banco, você tenta conversar com o dono da loja que está querendo aumentar o preço do teu aluguel, por exemplo, e você não consegue, porque você negocia com a técnica errada. E está tudo bem até aqui, porque você não sabia disso. Se eu uso barganha posicional, que é o que a gente mais aprende, a gente mais vê, é o que aparece nos filmes, né? Eu te dou tanto, você me dá tanto, então ninguém ganha, fica pela metade. Tem aqui, é só te interrompendo, tem até um programa de televisão que acho que chama Trato Feito, que é super conhecido, que é os caras ficam negociando ali o tempo todo. Eu me lembrei dessa situação que você colocou. Muito bom, Wesley. Exato. Isso acontece muito. Olha, estilo. É a Dani. Pode chamar de É a Dani, Dani? Wesley. Ah, É a a Dani. Dani colocou assim, ó, eu sou chorona, eu choro bastante por desconto. Dani, muitas vezes o desconto é um elemento muito importante para aumentar o valor no meu caixa. Ele é um elemento que eu devo utilizar. Mas às vezes o desconto é prejudicial. Vou dar um exemplo, tá? Eu cheguei na loja outro dia e estava conversando com a vendedora, e a vendedora foi lá, me apresentou os produtos e tal, não sei o quê, e eu perguntei para ela, quanto é que você me dá de desconto aqui para eu poder pagar à vista? Tá? E aí, quando ela me falou quanto que ela me dava de desconto, se não me engano, era 3%, 4%, era um valor assim, tá? E eu falei, tá, quantas vezes você parcela? Ela falou, não, eu parcelo em 10 vezes. Aí, olha só, tá? Técnica de negociação, tá? Eu preciso ter clareza para que eu vá negociar dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos. Isso não se aprende em barganha posicional. Quando eu estou simplesmente discutindo o preço, eu não aprendo a fazer isso, tá? Mas se eu sei quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos, eu consigo negociar de uma maneira muito mais efetiva. E hoje a gente tem uma realidade no mercado brasileiro que é a taxa de juros dos bancos, a taxa de juros da economia, chamada Selic, tá? Ela está em mais de 15%. Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar o dinheiro do meu caixa e colocar esse dinheiro no banco investido nessa taxa Selic, eu vou receber 15% ao ano. Logo, se eu parcelo em 10 vezes e deixo o dinheiro lá investido, ele vai me render 1% ao mês, mais ou menos, um pouquinho mais de 1% ao mês, vai dar por volta de 15% ao ano. Se ela me dá um desconto de 3, 4% e eu tenho um parcelamento de 10 vezes, o desconto para mim é prejuízo. Sobra menos dinheiro no meu bolso. Então, quando ela falou que o desconto dela era de 3, 4%, eu falei, não, eu prefiro pagar parcelado, porque eu deixo o meu dinheiro investido e ele vai me render mais. No final, qual que seria o ralo? O ralo seria o desconto. Então, na prática, nem sempre o desconto vai ser vantajoso. Então, eu Excelente preciso explicação. entender
os meus pontos fortes, né? E às vezes num momento de mercado, por exemplo, se a gente tivesse falando esse mesmo assunto nos Estados Unidos, a taxa de juros nos Estados Unidos é muito baixinha. Então, às vezes 3, 4% lá valeria muito a pena um desconto. Aqui no Brasil, hoje, né, no dia que nós estamos fazendo essa live, não vale a pena. Talvez no futuro vale. Mas nesse momento não vale. Então, o que que você, dona de loja, que quer ter mais lucro no teu caixa, que quer fazer parte, o professor Anderson comentava comigo que, além de ser um cara que ajuda muito vocês a aumentar as vendas, ele vai puxar essa bandeira junto comigo da gente fazer com que vocês possam participar de uma geração de lojas que é realmente lucrativa. Para a gente não ver mais esse tipo de comentário aqui de que, olha, não sobra nada no meu. Só sobra as roupas que eu não consegui vender. As peças que eu não consegui Exatamente. vender. Não, tem que sobrar dinheiro no caixa. Por quê? Dinheiro no caixa é vida. O Anderson comentava comigo que a maior parte de vocês tem filho pequeno. E eu tenho filho pequeno, eu tenho um Perfeito. casal, meu mais velho, o Davi está com 6, vai fazer 7 anos agora em novembro, e a minha pequenininha vai fazer 4 anos agora. E dinheiro é vida. Tá? É Por vida. exemplo, hoje, no final da tarde, eu pego meus meninos e vou para natação. Por quê? Porque eu estou negociando e estou fazendo sobrar dinheiro no meu caixa. Então, quando eu faço parte de uma geração de donas de loja que tem lojas lucrativas, sobra mais dinheiro no meu caixa, sobrando mais dinheiro no meu caixa. Eu tenho condições de pagar melhor as minhas contas, de ter uma qualidade de vida melhor e tenho condições de dar mais qualidade de vida para os meus filhos. Então, esse processo de fechar os ralos, abrir as torneiras e fazer sobrar mais dinheiro no caixa, não é o dinheiro pelo dinheiro. É a vida que você sonha em ter com a sua família. Hoje, executando esse tipo de estratégia, é que eu consigo, na terça-feira à tarde, na quinta-feira à tarde, estar com a Clara e com o Davi na natação antes. Hoje à tarde, Que eu vou legal. estar com eles. Por quê? Exatamente. Porque eu faço sobrar mais dinheiro no meu caixa. O meu caixa Sensacional. precisa ter mais. O Eu, dinheiro não é pelo dinheiro, ele é o que ele move na nossa vida. No meu caso, poder nadar com os meus filhos na terça e na quinta-feira. E você, dona de loja? O que que é para você? O que que significa fazer parte de uma geração de lojas realmente lucrativas? O que que isso muda na sua vida? Porque não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é o que ele É causa na o que sua ele vida. faz, exatamente. E Wesley, assim, o que me chamou muita atenção quando a gente começou a conversar na semana passada, né, pessoalmente, nós tivemos um evento pessoalmente, e a importância da gente sempre estar adquirindo conhecimento novo. E olha que aula que você deu aqui pra gente em 29 minutos de live. Eu tenho certeza que a cabeça das meninas tá assim explodindo, né, de estarem atentas a tantos detalhes, né? Eu vi várias pessoas colocando palminha aqui. Então, quando nós conversamos, né, eu falei, Wesley, como que faz para a gente pegar todo esse seu conhecimento em negociação, né, em ter um trabalho de executivo de empresas durante anos, de negociar com tantas, né, tantas grandes empresas e como que a gente leva isso para o dia a dia da loja, né? E aí, pela primeira vez, a gente está trazendo isso, né, Wesley, pessoal, fez toda uma adaptação lá de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele usou, de tudo que ele usa na vida dele, e a gente vai trazer isso para vocês, meninas. Então, olha só, a gente vai fazer, né, Wesley, um evento onde a gente vai ensinar vocês, a gente vai lançar, né? A gente vai fazer um curso, pessoal, específico sobre negociação, tá? Durante esses dias vocês vão ver a gente aqui, mas as primeiras pessoas que entrarem primeiro no nosso grupo VIP do WhatsApp, onde a gente vai colocar todas as informações lá, com certeza vão ter vários benefícios, né? E vocês que estão aqui, gente, que estão interessadas nesse assunto, é só vocês digitarem aqui a palavra lucro. Digita aqui embaixo a palavra lucro e vocês vão ter a oportunidade, né, de fazerem parte da primeira turma, né, Wesley, dessa geração de lojas lucrativas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento que a gente está criando, que é literalmente a dona de loja bater a mão na mesa e falar: chega para essa baixa lucratividade, chega de vender e não ver o lucro. E mais um passo importante que a gente está dando aqui com elas, para que elas aprendam esses conceitos tão fantásticos que você vai trazer para a gente, né? Mas, ó, bastante gente já colocando aqui. Importante, pessoal, quando vocês colocarem lucro, vão lá para o direct, tá? Que é a mensagem individual ali, e veja o link do grupo do WhatsApp que a gente vai enviar para vocês, né, terem acesso a todas essas informações que a gente vai trazer aqui. Muito legal esse movimento, né, Wesley? Sem dúvida, Anderson. E olha só,
Você estava falando sobre esse movimento, criar uma geração de lojas efetivamente lucrativas é mudar a vida. Pelo menos é o que aconteceu na minha, tá? Eu hoje tenho a satisfação de poder nadar com os meus filhos na terça-feira à tarde, na quinta-feira à tarde, que era um sonho meu exatamente por gerar lucro. Tá? Não só Uhum. venda, não só faturamento, mas gerar lucro. Mais venda, mais faturamento, mas com mais lucro. E isso é negociação. A partir do momento que eu negocio, eu consigo fazer isso dentro do meu negócio. E tem uma pergunta aqui do conceito 3144 que diz assim, ó, como pedir desconto se eu compro online? Para cada ralo que eu identifico, eu preciso verificar quais são os caminhos para eu poder conseguir negociar. Geralmente, conceito, quando a gente vai comprar online, tem um botãozinho lá naquela página que fala assim, ó, deixa eu conversar com o WhatsApp. E ó, vou dar para vocês a minha experiência, tá? Todas as vezes que eu chamo para conversar no WhatsApp com a pessoa daquela loja, daquele fornecedor, o que geralmente acontece é que cai numa pessoa de vendas. E aquela pessoa de vendas tem uma margem de negociação. E como ela tem uma margem de negociação, eu começo a aplicar as técnicas de vendas que a gente ensina e que a gente vai dar oportunidade para vocês de participarem, para quem achar que faz sentido, né? E eu aplico essas Legal. técnicas. E na hora que eu aplico essas técnicas, esse vendedor, ele vai utilizar essa margem que ele tem. Então, quando eu estou comprando online, eu vou chamar ele, geralmente cai no WhatsApp, eu vou conversar com ele e vou verificar o que ele tem de possibilidade, seja de desconto, seja de parcelamento, seja de prazo, seja de volume, seja de brinde. Né? Às vezes eu vou conseguir com ele brindes que depois eu vou revender na minha loja, vão aumentar no meu ticket médio. Né? Não é só no preço ali, tem um monte de Não. variáveis, né? Tem várias ferramentas. Então, para compra online, pegando essa pergunta, e essa é só uma das dúvidas que surgem muito, tá, professor Anderson? Mas, Muito ó, bom. só essa dúvida, pegando essa dúvida, como que eu faço? Eu vou conversar. Só que hoje, o que acontece? A maior parte das pessoas, na hora que vai fazer as compras online, não chamam o vendedor. Entra lá no site, e isso vale para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você vai comprar. Ah, eu vou comprar um computador para minha loja. Meu computador que está ruim, eu preciso comprar um computador para minha loja. Vai sair dinheiro do teu caixa. Né? Vai sair. E se vai sair dinheiro do teu caixa, você precisa negociar. Então, esse processo de chamar o vendedor, conversar com ele, nunca recomendo para vocês comprar direto no link que está ali. Que Porque legal. sempre há uma oportunidade de negociação. E quando eu costumo dizer, Anderson, que negociar é vida. Por quê? Exatamente. É. Quando eu negocio usando técnica, não é sair barganhando de qualquer maneira, mas quando eu negocio utilizando técnica, eu gero valor para o meu negócio e eu gero valor para aquele parceiro, seja um fornecedor, seja um dono da minha loja, seja um funcionário, seja uma pessoa que vem da faxina aqui, não importa com quem. Mas quando eu negocio, eu gero mais valor. E quando eu gero mais valor, esse valor reverte em mais valorização para mim, o que me gera mais vida, mais valor de vida. Então, para mim, negociar é vida. Por isso que ter uma loja lucrativa muda a sua vida. Que legal, é sensacional isso que você está trazendo. E é bacana a gente falar sobre isso com as donas de loja que estão aqui, porque muitas vezes elas estão ali no dia a dia delas, né? Eu sempre falo que o perfil das nossas alunas, elas são sozinhas em suas lojas, elas compram, elas vendem, elas cobram, elas precificam, mas o mais importante é trazer essa clareza de que sim, ela pode ter uma loja lucrativa, ela pode ter mais dinheiro, ela pode ter uma vida melhor. E é isso que a gente quer trazer com esse movimento da geração lucrativa. Wesley, então a gente tem alguns convites aqui para as meninas, né? O primeiro convite é para elas digitarem a palavra lucro e entrarem no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai falar mais sobre isso. Vocês vão receber todas as informações. Então, pessoal, digita aqui lucro e aí a gente está finalizando a live já. Vai ali para o direct de vocês, acabando a live, para vocês fazerem parte do grupo do WhatsApp, onde a gente vai enviar mais informações sobre esse projeto que a gente está construindo, tá bom? E o segundo convite é amanhã, novamente, meio-dia, nós estaremos aqui, né, Wesley? Nessa nossa sequência de lives aqui para trazer mais sobre esses assuntos. Então, eu sempre gosto de falar assim para as meninas que acompanham aqui, Wesley. Gente, o nosso dia a dia é muito corrido e às vezes acaba esquecendo. Mesmo a gente avisando, todo mundo acaba esquecendo. Então, pega o seu celular, coloca um alarme. Amanhã
meio-dia, a live aqui sobre como ter uma loja lucrativa, sobre como aprender mais, né? A gente a fechar esses ralos, esse poder da negociação. Olha que legal, o poder da negociação com o professor Anderson e com o Wesley, que é especialista em negociação. Wesley, eu quero te agradecer demais, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Você que tem um tempo assim muito escasso, um tempo muito precioso e que está brilhantando ainda mais aqui esse nosso projeto de ajudar cada vez mais donas de loja a venderem mais, agora a lucrar mais, agora a negociar mais. Então, eu queria que você deixasse um último recado aqui para as meninas sobre esse assunto tão bacana que a gente está trazendo e a gente espera amanhã todo mundo aqui ao meio-dia, né? Anderson, foi um prazer estar aqui contigo. Você faz um trabalho muito lindo, tá? É um orgulho ver o trabalho que você faz com as donas de loja, ver esse movimento que você gerou e gera. Eu acredito que isso muda realmente a realidade do nosso país. Pessoas que precisam ter mais resultado para suas vidas, para suas famílias. E eu queria deixar uma sugestão para vocês, tá? Na minha época, quando eu trabalhava em loja lá nos anos 2000, a gente não tinha os recursos e as ferramentas que a gente tem hoje. Então, vocês vão ter acesso ao longo desses dias em conteúdos que são conteúdos extremamente profundos, são conteúdos que vêm de um aspecto tanto científico quanto técnico, de aplicação, de resultado, que muda a vida da gente. Pelo menos mudou a minha. Ah, posso falar com propriedade. E muda a vida. Então, o que eu quero deixar de sugestão? Amanhã a gente vai estar em live aqui meio-dia de novo. Traz, igual alguém fez alguma pergunta aqui, eu respondi com essa, como é que eu faço para poder negociar quando eu estou fazendo uma compra online? Boa. Traz os desafios que você tem na hora de fazer as suas negociações. Quais negociações que você gostaria de fazer e não sabe fazer? Traz a dúvida que o bate-papo fica muito mais prático e esse Perfeito. momento que a gente vai estar junto amanhã meio-dia vai te ajudar muito mais. Anderson, foi um prazer. Que legal. Pô, Wesley, foi um prazer, prazer todo meu, uma honra ter você por aqui. E a gente vê amanhã as meninas, então, ao meio-dia, para a gente trazer mais informações sobre esse conteúdo tão riquíssimo que vai fazer toda a diferença na vida das meninas aí. Muito obrigado, viu, Wesley? Eu que agradeço, Anderson. Um abraço, Um pessoal. abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Então, olha só, digita aqui a palavra lucro para que vocês possam receber mais informações sobre esse assunto, né? Desse movimento que a gente está fazendo, que é o movimento da geração de lojas lucrativas, onde a gente vai trazer aqui para vocês essa questão essa questão de como você ter uma loja lucrativa, de como você saber o poder da negociação, tá? Digita aqui embaixo a palavra lucro para vocês entrarem no nosso grupo VIP do WhatsApp, onde a gente vai falar mais sobre esse assunto. Amanhã, meio-dia, estaremos em ponto aqui, eu e o Wesley, para trazer mais sobre isso. Tragam aqui as dúvidas de vocês sobre esse assunto, mas principalmente entrem no grupo do WhatsApp, tá bom? Galera, muitíssimo obrigado, um grande abraço e eu vejo vocês amanhã, meio-dia, aqui no Instagram, nesse nosso movimento da geração da loja lucrativa. Grande abraço, vamos para cima, vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Até mais, turma.